Então vamos continuar aqui falando de vetores aleatórios, ainda abordando a questão de distribuição composta de vetores aleatórios. Vamos fazer mais um exemplo aqui ilustrando o método direto e depois vamos falar sobre um método alternativo que é chamado por método jacobiano. Vamos também introduzir uma notação simples só para simplificar na hora de escrever, exemplos e exercícios, como sempre. E nas referências vão encontrar mais exemplos e mais exercícios. Lembrando que eu estou dando destaque para exercícios dessa parte. A referência de Magalhães tem bastante exercícios lá, alguns com respostas. Então, o método direto ainda a gente vai ilustrar com um exemplo, só que agora envolvendo que eu quero o comportamento probabilístico de um vetor aleatório. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição exponencial, parâmetro 1. Então, aqui pede para provar que a variável z, a soma x mais y, e a variável w, que é o quociente x sobre y, são variáveis aleatórias independentes. Então, eu vou estudar aqui o comportamento probabilístico desse vetor zw. Bom, então sejam fzw a FDP conjunta de z e w, ou a FDP do vetor zw, f índice z e f índice w, as marginais as FDP marginais de z e de w. Então o que a gente tem que provar, que está pedindo aqui para provar que essas duas variáveis são independentes. Então o que a gente tem que provar é que a conjunta, né, fzw, se fatora no produto das marginais, a marginal da z pela marginal da w para cada ponto z e w da reta. Então isso significa que eu vou ter que calcular a FDP conjunta de z e w. Então, do mesmo jeito que foi feito no exemplo no vídeo anterior para ilustrar o método direto, aqui o problema novamente se passa em calcular a FDP conjunta das variáveis e verificar que ela se escreve dessa forma, nesse caso. Então, por definição, a FDP conjunta de z e w, no ponto zw, é isso daqui. A probabilidade de z ser menor que ou igual a z e w ser menor que ou igual a w. A z é essa soma e a w é esse quociente. Então, a probabilidade da soma x mais y ser menor que ou igual a z, x sobre y ser menor que ou igual a w. E essa probabilidade é a probabilidade do vetor, do ponto x, y, cair em uma certa região, um boreliano aqui. Esse boreliano vai depender do ponto z e do ponto w. E aí, como eu estou com variáveis aleatórias independentes e contínuas, o vetor aleatório vai ser contínuo, essa vai ser a densidade e essa probabilidade que eu quero calcular, então dada por essa integral dupla. Integral sobre essa região, que é a probabilidade do ponto aleatório xy cair na região. Então, integral sobre essa região da densidade dx dy. Onde B é essa região do plano, os pontos x e y do plano R2, tá, que a soma é menor que ou igual a z e esse quociente x sobre y menor que ou igual a w. Então, esse B aqui, ele varia de acordo com Z e W. Isso aqui não está colocado por uma questão de simplificar a notação. Mas fique claro que esse Z aqui, esse B, vai, né, em termos gerais, variar de acordo com o número Z e o número W. E f de x e y é a densidade conjunta de x e y. Bom, mas aqui diz que x e y são independentes, então a densidade conjunta é o produto das densidades marginais. Então, fx e y, que é a conjunta, é o produto da marginal de x pela marginal de y em cada ponto. Então, aí vocês têm que lembrar da densidade da x e da densidade da y. Mas a densidade é a mesma porque elas têm a mesma distribuição aqui, né? Distribuição exponencial com parâmetro 1. Então, essa densidade, que vai ser comum às duas aqui, só mudando a letra da variável, ela vai ser dada assim, exponencial de menos lambda, no caso lambda é 1, exponencial de menos x, quando x for maior que 0, e 0 quando x for menor que ou igual a 0. Então, para x é isso e para y é só trocar x por y. Então, quando eu fizer esse produto, vai dar o quê? Vai dar isso aqui
quando simultaneamente x for positivo e y for positivo, e 0 caso contrário, tá? Então essa é a densidade conjunta do vetor x e y, né? Obtida a partir da informação de que as variáveis x e y são independentes e são contínuas com as densidades dadas pelas exponenciais, tá? Então, observe aqui em particular que esse vetor x e y, ele é um ponto do plano, mas aí o que acontece? Nessa região aqui, que é o primeiro quadrante, é a região onde vai ter as probabilidades não nulas. Então, é aqui nessa região toda aqui, tá? Eu destaquei só esse pedaço aqui. Então, conjuntos aqui no primeiro quadrante, a probabilidade vai ser dada por quem? O cálculo dessa integral, né, vezes essa expressão integrando sobre a região, tá? Se tiver pontos aqui no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, a densidade em qualquer uma das regiões vai valer zero. Então, qualquer região num desses três quadrantes, quando eu for fazer essa integral aqui, a densidade é nula. Então, essa integral vai ser zero. Então, automaticamente, a FDP nesse qualquer ponto aqui vai valer zero. Ok? Outra coisa, observe aqui x sobre y. Obviamente, isso aqui no y não pode ser zero, mas a gente está, de novo, não dando relevância para esse ponto, porque o ponto, quando quando y é zero, são pontos aqui. Então, se eu pegar uma região aqui, essa região aqui, quando eu pegar aqui, o conjunto vai ter medida de Lebesgue nula, e essa integral vai ser zero. Tá? Essa integral aqui vai dar zero também. Então, eu não preciso me preocupar aqui com essas questões. Eu nem preciso me preocupar com valores x menores ou igual a zero, nem com valores y menor ou igual a zero, porque isso vai dar numa dessas regiões, nem com questões dos pontos em um dos eixos. Tá? Então, o cálculo mais interessantes, digamos assim, são quando você envolve regiões aqui que tem a interseção não vazia com o primeiro quadrante. Então aqui a mesma recomendação, eu destaco vocês aí com lápis e papel aí ao lado, estudem essa região. Agora são duas condições. Essa condição aqui, x mais y menor que ou igual a z, vai dar aqui semiplanos, né? Quando é igualdade você tem retas e é desigualdade semiplanos. E essa outra equação também vão dar semiplanos. Então, bem parecido com o que foi feito nos exemplos anteriores, do vídeo anterior, tá? Então, só que agora as duas têm que valer simultaneamente. Então, vocês vão ter interseções, tá? Aqui, para as duas condições serem válidas. Então, façam esboços para vocês entenderem bem como que funciona essa região geometricamente para vários valores de z e w. Z negativo, w positivo, os dois negativos, e façam as contas façam os esboços para vocês entenderem. Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que tem a necessidade de separar em casos. Aí, o caso z menor ou igual a zero ou w menor ou igual a zero são casos em que vão envolver regiões aqui num dos três quadrantes em que a densidade vale zero. Então, esses casos, automaticamente, a densidade vai valer zero, automaticamente isso aqui vai valer zero. Tá? Não tem as interseções aqui. Então, digamos, essa reta aqui seriam retas assim, tá? Retas assim, com z negativo, como se fosse z negativo. E aí, fazendo isso aqui dá esse semiplano. Então, essas interseções aqui não tem interseção nenhuma com o primeiro quadrante, independente do que acontecer com a outra condição. Então, aqui vai ser sempre valer zero. Então, isso aqui já vai dar zero. Nessa outra condição, vocês vão ter retas também. Aí vai depender se W é negativo, não. Se W é, no caso, W negativo, vocês vão ter retas assim. Aí também é a mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. A condição vai gerar esses semiplanos, a interseção com o primeiro quadrante é nula, é vazio, essa função vai valer zero aqui, então essa integral fica valendo zero. Então façam esses esboços direitinho, considerando z negativo, considerando w negativo, para vocês verem que vão dar retas assim para essa condição, né?
E para essa outra condição, vão dar retas passando pela origem esses semiplanos aqui, tá? E aí, esses dois casos, esses são regiões aqui, aqui ou aqui, né? Segundo, terceiro ou quarto quadrante, automaticamente a FDP conjunta vale zero. E aí o caso mais interessante é quando eu tenho simultaneamente o Z positivo e o W positivo. E aí vou estar trabalhando com pontos aqui também. Bom, nesse caso a região, as condições são as mesmas, mas aí eu posso escrever essa daqui dessa forma, tá? Bem semelhante ao que foi feito no exemplo do vídeo anterior. Então eu reescrevo essa região dessa maneira. E aí eu vou esboçar as regiões envolvidas em cada uma das condições, aqui e aqui. Então quando eu fizer isso, então para essa reta azul aqui, essa reta em azul, eu tenho a equação a reta de equação x mais y igual a z. Com a condição menor que ou igual a z, então eu vou ter esses semiplanos aqui, ó. Agora tem interseção não vazia com o primeiro quadrante, porque eu estou com z positivo. Então eu vou ter esse semiplano aqui abaixo da reta em azul. Já para outra condição, eu vou ter essa semirreta, tá? Vou ter essa semirreta aqui, que o Z é positivo. Então, vou ter essa semirreta aqui. E a condição vai ficar qual? Y maior que ou igual a 1 sobre Zx. Então, vai dar esse semiplano aqui acima, tá? De onde tira isso? De onde tira isso? Tira daqui, usando o fato de que que W é maior que zero, que basta considerar também valores positivos de Y. Então, eu vou ter esse semiplano aqui, ó. A interseção dos dois, então, aqui no primeiro quadrante, vai dar só esse triângulo. Então, esse triângulo aqui é o quê? É a interseção dos dois semiplanos, o semiplano determinado aqui, esse semiplano superior determinado pela reta em vermelho, com o semiplano inferior determinado pela reta em azul, tá? Então, a interseção dessas três regiões vai dar aqui esse triângulo. Esse triângulozinho é, então, a região B sobre a qual eu vou fazer a integração. E em qualquer ponto desse triângulo, a densidade vai valer essa expressão. Então, eu vou fazer o cálculo dessa integral sobre essa região destacada aqui, usando essa expressão, tá? Então, aí vai ficar a f de zw, a integral sobre B, sobre a região B, que é esse triângulo, dessa função dx dy. E aí, de novo, eu vou ter que escolher uma ordem de integração. Então, aqui eu escolhi integrar primeiro em relação a y, mas tanto faz. Vocês podem fazer como exercício integrar primeiro em relação a x, mas cuidado que nesse caso vai ter que quebrar a integral em duas, tá? Não vai dar para fazer em uma única integral, mas nessa ordem posso fazer uma única integral, tá? Então, a ordem aqui que você vai escolher para fazer a integração é indiferente, mas é indiferente do ponto de vista do resultado. Que, se não errar nas contas, chega no mesmo resultado, mas acontece que pode ser que para uma ordem, a integral fique mais simples de ser calculada do que para outra ordem. Então, nesse caso, se eu integrar primeiro em relação a x, eu vou ter que quebrar essa integral em duas, uma para essa parte inferior do triângulo e outra para essa parte superior do triângulo, tá? Enquanto que se eu fizer em relação a y, eu posso fazer uma única integração, tá ok? Então, a justificativa dessa ordem aqui é simplesmente essa, para eu poder fazer uma integral em uma única integral. Mas poderia fazer também, se eu quisesse, em relação a x. Então, sugiro que façam como exercício. Então, eu vou calcular essa integral, primeiro em relação a y, quer dizer o quê? Eu vou fixar um valor de x e deixar o y variando até os limites apropriados. Então, eu pego um valor de x aqui, fixado, e vou ver quais são os limites para o limite inferior e o limite superior para a integral. Então, o limite inferior vem desse ponto aqui, que está na reta y igual a x sobre z. E o limite superior vem desse ponto aqui, que está na reta x mais y igual a z. Então, eu vou fazer essa integração ao longo desse intervalo. Para esse valor de x fixado, o y vai estar variando ao longo desse intervalo vertical aqui, com esse limite inferior e com esse limite superior. Então, nesse ponto inferior aqui, a integral é yx sobre z. E nesse ponto superior, o limite inferior aqui,
e o limite superior é z menos y. Então, isso vem tirando daqui, ó. Então, x mais y igual a z, então y é z menos y. Tá aqui, tá? Então, essa é a primeira integração, que é em relação a y, tá? Com os respectivos limites inferiores, inferior e superior. E aí depois eu vou ver quais são os limites para x. Os limites para x, para dar essa região toda aqui, esse segmento vertical tem que varrer aqui para até preencher essa região. Então isso significa que o x tem que partir desde o zero, então esse é o limite inferior, até para preencher essa região, chegar nesse ponto aqui. Então esse ponto aqui. Esse ponto é a coordenada x da interseção dessas duas retas. Então vocês vão resolver, né, o sistema de equações com essas duas equações e vocês vão achar esse ponto aqui. Então vejam que eu não estou fazendo esses detalhes, estou explicando, mas quem estiver estudando seriamente aqui esses vídeos tem que preencher essas lacunas. Vocês não vão simplesmente repetir isso daqui, não. Vocês vão entender, não, aqui foi obtido como? Foi obtido resolvendo o sistema de equações. Então vocês têm que resolver, até para verificar que eu posso ter cometido um erro aqui na hora de fazer a conta. Então vocês têm que fazer essas contas para realmente preencher o espaço que foi deixado aqui, né, no vídeo, pelas várias razões, e também que isso é importante para o próprio aprendizado e para verificar, para ver se não foi cometido algum erro. De repente eu posso ter escrevido alguma coisa errada aqui e não ter percebido, tá? E aí, na mesma ideia, a partir daqui é só o cálculo integral. Então faço a primeira integral. Então, uma coisa simples aqui, a integral é só em relação a y, então isso aqui é constante. Então, aqui a integral primeira é em relação a y, então faço a integração, obtenho, substituo os limites, depois faço a integração em relação a x, substituo os limites, arranjo tudo da melhor maneira possível e chego nesse resultado. Então, obviamente, todos esses passos foram deixados aí para serem preenchidos, tá? Numa aula presencial, esse tipo de coisa que eu poderia detalharia mais, ou de acordo com as dúvidas, fazendo mais algum detalhamento, mas aqui eu só vou colocar os passos principais, e as contas espera-se que cada um que estiver estudando isso aqui faça. Então, organizando tudo direitinho, eu posso escrever isso assim. Então, o resultado, o cálculo dessa integral é esse valor aqui, tá? Então, para esse caso, com z positivo e w positivo, a FDP conjunta vale essa expressão, ok? Então, percebam de novo que eu comentei no vídeo anterior, você está resolvendo esse tipo de problema, você vai usando várias coisas de probabilidade até certo ponto. Então, chega num momento que é o momento de calcular a integral. A partir desse ponto, que passa a ser o cálculo de integração, já não tem mais nada de probabilidade, é simplesmente cálculo de integral, no caso aqui uma integral dupla, né? Poderia ser uma integral tripla e assim por diante. Então esse é um ponto que realmente traz muitas dificuldades para muitos alunos, porque alguns se esqueceram de como que se faz cálculos de integrais múltiplas, ou nem aprenderam, às vezes também não aprenderam, e esbarra nessa dificuldade. Então tem que realmente trabalhar nisso, né? Resolver exercícios, fazer, se for o caso, um estudo, uma revisão de parte de integração múltipla, porque isso daqui não é coisa que já não é mais conteúdo de probabilidade, já é um conteúdo que se assume que o aluno que está cursando uma disciplina como essa já esteja dominando razoavelmente bem. Bom, então, finalizando, a gente chegou aqui que a FDP conjunta é dada por essa expressão, quando eu tenho z e w ambos positivos, quer dizer, pontos z e w no primeiro quadrante, e zero, caso contrário. Tá? O que é que o problema pede? O problema pede para verificar que z e w são variáveis aleatórias independentes. Por que que eu fiz isso? Porque eu preciso calcular a FDP conjunta para verificar essa relação aqui. Agora eu preciso verificar essa relação. Então, eu preciso calcular a marginal de z e a marginal de w. Como é que a gente calcula isso? Então, vocês têm que lembrar aí também, né, que quando a gente tem a FDP conjunta, a marginal de z, por exemplo, é calculada como? É o limite da conjunta fazendo w tender para o mais infinito. Então, né, essa expressão aqui é exatamente isso. Essa aqui é a notação, vocês devem lembrar.
o limite, né, o z está fixado, e o limite eu vou pegar a expressão da conjunta e fazer w tender a mais infinito. Quando eu fizer w tender a mais infinito, esse fator aqui não envolve nada de w, e esse fator aqui vai convergir para 1, quando eu fizer w tender a mais infinito. Portanto, a marginal de z vai ser essa expressão aqui, claro que nos outros casos vai ser 0, então a marginal de z vai ser essa expressão quando z é positivo e 0 caso contrário. Analogamente com a marginal de w, agora é o limite na z no mais infinito. Então eu vou fazer agora z tendendo a mais infinito, tá? Então nessa expressão aqui, então aqui eu não preciso me preocupar que vai ser 0, mas nessa expressão, para cada w fixado, eu vou fazer z tender ao mais infinito. Então esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0 também, e esse aqui vai para mais infinito, só que essa exponencial vai para 0 mais rapidamente do que isso aqui vai para infinito, então esse produto vai para 0. Então vocês podem formalizar isso aí, esse cálculo de limite básico, verificar que isso aqui vai para 0 quando z vai para mais infinito. Então essa expressão toda aqui vai para 1 quando z vai para mais infinito. E aí o limite aqui para cada w fixado, o limite quando z vai para mais infinito vai dar só essa expressão. Então a marginal de w fica esse daqui, né, quando w é positivo, 0 caso contrário. Bom, aí é essencialmente uma questão de olhar para as expressões de cada uma delas, aqui da conjunta, e verificar que vale essa relação que a gente quer, que vai valer. Tá? Então temos, portanto, que a conjunta se fatora no produto das marginais. A FDP conjunta se fatora no produto das marginais. Então isso já é suficiente para responder o que o exercício pede, que o exemplo pede. Então, prove que z e w são independentes. Então, isso aqui já resolve o problema. Mas eu continuo aqui, deixando como exercício, pedindo para vocês calcularem as densidades conjuntas, a densidade conjunta. Então, o que vocês vão ter que fazer? Pegar essa expressão, calcular a densidade conjunta. Vocês devem lembrar que tem que fazer uma derivação parcial aqui, tá? Vocês têm que lembrar isso, para calcular a densidade conjunta. Então, calcular a densidade conjunta a partir da FDP conjunta, calcula a densidade de Z, a densidade de W, então também aqui, obviamente, a partir das conjuntas, tá? E aí verifique que vai valer também o produto para as marginais. Claro, tem que valer porque a gente já verificou que são independentes. Mas aqui, um exercício só para aproveitar, para vocês relembrarem, praticarem esses cálculos de densidade marginal e dessa outra relação que deve ser satisfeita no caso que elas são independentes, ok? Então, se o exercício não pede para calcular as densidades dessas variáveis, vocês não precisariam o exercício para aqui, tá? Então, se pedisse para calcular as marginais, aí as densidades, como foi colocado aqui, aí obviamente teria que fazer isso daqui, tá? Mas se o objetivo é simplesmente verificar que elas são independentes, basta fazer essa relação. Pensar em termos das FDPs. A FDP conjunta é o produto das FDPs marginais. Bom, esse foi mais um exemplo ilustrando o método direto, tá? Como a gente fez um exemplo também no vídeo anterior, aliás, 2 exemplos, né? O teorema que a gente verificou, na verdade, é mais uma ilustração do método direto. A diferença desse exemplo para os do vídeo anterior é que no vídeo anterior a gente só estava olhando para uma variável que era uma variável z, era uma função de 2 outras variáveis x e y, tá? Agora aqui nesse exemplo a gente tem 2 variáveis, uma variável z que é função de x e y, uma variável w que é função de x e y. E a pergunta foi verificar se eles são independentes, tá? Provar que eles são independentes. Esse aqui é o método direto, é exatamente o mesmo procedimento do vídeo anterior, com a única dificuldade vai estar trabalhando com 2 variáveis aqui agora, que são as compostas, tá? Então, nesse caso, a gente tem um método alternativo que é chamado método jacobiano. Então, para entendimento desse método, tem algumas coisinhas envolvendo análise, um pouquinho de análise, né? Análise no RN, ou cálculo, no cálculo mesmo, um RN um pouquinho mais avançado,
Eu vou só brevemente aqui discutir, sem entrar em muitos detalhes. Quem tiver mais curiosidade, consulte alguma referência de análise nessa questão envolvendo esses conceitos que vão aparecer aqui. Então, para esse método eu preciso falar aqui, mas também vou ser mais resumido e mais focado no contexto que nos interessa, que é um contexto um pouco mais simplificado. Então, sejam G um subconjunto de Rn e H um subconjunto de Rn que são abertos. Então, dois subconjuntos abertos do Rn. E uma função G que vai do aberto G no aberto H. Então, essa função G pega um ponto x1 até xn e leva na imagem G de x1, xn, que também é um ponto do Rn, que é as coordenadas y1 até yn. Então, eu parto das coordenadas x1 até xn e chego nas coordenadas y1 até yn. Então, seja essa função aqui um diffeomorfismo. Então, um diffeomorfismo, no nosso caso aqui, eu vou explicar aqui logo em seguida. Então, um diffeomorfismo de classe C1, né, sendo aqui essas coordenadas, são essas funções. yi é gi de x1, xn. Só que essas gi são as funções coordenadas da função g. Então, a função g é uma função vetorial que tem as suas componentes, que são essas funções aqui. G1 até Gn, são as funções coordenadas da função g. Então, a coordenada y1 é dada pela função g1 aplicada no ponto x1 até xn. E assim por diante até a coordenada yn é a função gn no ponto x1 até xn. Então, essas funções g em si, são funções que vão do aberto g, valores na reta. Então, elas não estão aqui no Rn, são valores na reta, tá? Para cada i. Então, nesse contexto aqui, eu estou falando de diffeomorfismo de classe C1, então, o que eu estou dizendo aqui? Que essa função ela é uma bijeção, função que vai de G em H é uma bijeção, então quer dizer que ela é injetiva e sobrejetiva, então quer dizer também que ela tem inversa, né? A inversa, a G é uma função, a função G é uma função do aberto G no aberto H, e a inversa de G é o contrário, é uma função do aberto H no aberto G. Mas essa inversa existe porque eu estou supondo que ela é uma bijeção. Segundo, ser um diffeomorfismo de classe C1 significa que ela é derivável, né? Eu tenho a derivada, a função, a aplicação derivada aqui, né, do aberto G no aberto H, ela existe e é contínua. Então, quer dizer que ela é diferenciável de classe C1, tá? Mas cuidado, isso aqui não é a derivada, isso aqui é o quê? Para cada ponto x é a aplicação, a g', que é isso aqui no caso do Rn, vocês têm que lembrar do conceito de derivada no Rn. Então vai ser uma aplicação linear, tá? Do Rn no Rn. Mas para cada ponto x aí, x', que é um vetor, para cada ponto x' do vetor, essa aplicação derivada existe nesse ponto, tá? E quando eu penso como sendo uma função, ela vai ser uma função contínua, tá? Então, tudo isso são detalhes, obviamente, de um curso de análise que eu não vou detalhar aqui, não é o objetivo. Vamos só lembrar disso, tá? Que a derivada existe e é contínua. Cada ponto a aplicação derivada existe. E também, por ser um diffeomorfismo, a inversa também vai satisfazer as mesmas propriedades. Então, tudo que vale para G vai valer para a inversa, tá? E aí, disso aqui, a gente tira que essa condição é válida, que o determinante da G' é diferente de zero para todo ponto. Então, do mesmo jeito que o determinante da inversa também vai ser diferente de zero para todo ponto. Então, essas são as condições que vão interessar para a gente aqui no nosso contexto e que a gente vai estar trabalhando com esse tipo de função. Então, denote por H a inversa de G, então isso é consequência do item A, que é uma bijeção. Denote por H a inversa de G, então H é uma função que vai do aberto H no aberto G. Então, H vai desfazer o que a G faz e vice-versa. Então, H pega um ponto de coordenadas y1 até yn e leva na imagem que é H de y1 até yn, que é um ponto de coordenadas x1 até xn. Então, uma desfaz o que a outra faz, porque são inversas uma da outra, tá? Onde também, né, cada coordenada xi é a imagem da função coordenada da função h. Então, xi é a imagem de hi no ponto y1 até yn, sendo que essas hi são as funções coordenadas de Rn e R.
Então, a inversa, assim como aconteceu com a g, vai ser uma função vetorial, então ela tem as suas funções coordenadas aqui, h. H1 até Hn. Então, essas funções aqui vão ser funções de Rn não, de H, não precisa ser o Rn todo, mas só, em geral, do aberto H. Então, cada HI é uma função de H em R. Então, nessas condições todas aqui, sem, como eu já falei, entrar muito em detalhes, então, neste caso, para cada índice I de 1 até N e cada índice J de 1 até N, a gente tem dois índices, no total a gente vai ter N ao quadrado, índices duplos, né, e J. Então, para cada um desses pares de índices, essas derivadas, derivada de xi em relação a yi, ou seja, eu estou vendo xi como uma função das variáveis y. Então, a derivada de x em relação a yi é a derivada dessa função aqui em relação a yi. Então, para cada uma dessas funções, para cada um desses pares de índices, aqui é j. Não. Quando i é igual a j, tudo bem, mas em geral é diferente, tá? Então, a derivada de xi em relação a yj, essas derivadas existem para todo ponto do aberto H e são funções contínuas. Então, isso são condições que são consequências que decorrem do fato de eu estar trabalhando com diffeomorfismo de classe C1 aqui, tá? E o jacobiano de H, o jacobiano, que na verdade é o determinante da inversa da G, da derivada. Então, o jacobiano de H, esse jacobiano aqui, vou denotar assim, J de H calculado no ponto y1, yn, tá? Essa é uma anotação que eu vou usar. E essa aqui é uma anotação clássica para indicar o jacobiano. Então, nesse caso aqui, essa notação aqui não é de derivada parcial, mas é a notação para indicar que é o jacobiano das funções xi em relação às variáveis yi. Então, vou pegar cada uma dessas funções aqui, ó. Então, por exemplo, x1 e fazer todas as derivadas em relação a todas as variáveis. Então, derivada parcial de x1 em relação a y1, etc., até a derivada parcial de x1 em relação a yn. Eu vou fazer isso com cada índice, até chegar no índice n. Então, a derivada de xn em relação a y1, etc., a derivada da xn em relação a yn, tá? Então, esse jacobiano é o determinante da matriz, né, chamada matriz jacobiana também, que é, na verdade, a matriz da transformação linear, que é a derivada da função h. Então, a derivada da função h é uma transformação linear do Rn no Rn. Então, em relação à base canônica, essa matriz aqui, essa transformação linear vai ter uma matriz, e essa é a matriz, que é a chamada matriz jacobiana, e esse é o determinante que é chamado jacobiano. Então, o jacobiano é que vai interessar para a gente aqui. Então, tudo isso daqui são alguns fatos de análise no Rn, ou de cálculo avançado no Rn, ou de cálculo mesmo, funções, várias variáveis necessárias para a gente entender aqui. Bom, agora a parte de probabilidade, seja x-til um vetor aleatório com densidade f de x1 até xn, tal que a probabilidade do x-til pertencer a esse aberto G seja 1. Então, a gente diz que o vetor x-til pertence ao conjunto G quase certamente. Então, o vetor G vai cair todo aqui no domínio G. Então, por exemplo, digamos que o domínio G seja esse conjunto aqui. Então, o vetor aleatório cai só aqui dentro. Pode até cair pontos fora, mas esses pontos fora vão ter probabilidades nulas de ocorrer aí, regiões envolvendo eles, tá? Então, com probabilidade 1, o vetor aleatório cai no aberto G aqui, tá? Então, essa condição aqui. E seja y, esse vetor aqui das coordenadas y, a imagem, né, do vetor x pela aplicação G. Então, y é dada por essas coordenadas aqui. Então, x-til eu estou chamando o vetor x1 até xn. Então, g1 até gn são as funções que são as funções coordenadas da função g. Então, a variável y1 é a composta da g1 com o vetor x-til e assim por diante.
a variável yn é composta do vetor x-til com a função gn, tá? E aí eu tenho esse teorema que é o método jacobiano propriamente dito. Então, sob as condições anteriores, então o vetor aleatório y-til, esse vetor aqui, que é dado por essa composição, esse vetor ele é contínuo, então a primeira informação é um vetor aleatório contínuo, com densidade, que a densidade é dada por essa expressão aqui. A densidade desse vetor y-til, calculada num ponto y-til, então esse é o ponto aqui, só para simplificar a notação, ele é dada por quem? É dada pela densidade do vetor xy, então lembrem-se que eu estou supondo aqui que eu tenho um vetor x-til com densidade f, tá? Então a densidade do vetor y-til é dada pela densidade do vetor x1 até xn, né? Só que calculado aqui nessas imagens, tá? Então, isso aqui, na verdade, ó, são as imagens dos vetores x, né? Do vetor xi. Então, a componente xi, aqui não tem esse til, não. A coordenada xi é a imagem do vetor y-til pela função hi. O que foi falado aqui, ó. Foi falado aqui. Então é a mesma coisa. Então, só que eu vou usar, ao invés de eu usar a variável x, eu vou usar quem? Vou usar as variáveis y através da função hi, dessa relação aqui, tá? Por quê? Porque o resultado tem que ser uma função cuja variável é dada pelas coordenadas do vetor y-til. Então, a densidade do vetor x, né, x-til, calculada nesses pontos aqui, ó, tá? Que são simplesmente essas coordenadas. Vezes quem? Vezes o módulo do jacobiano da inversa, né, da aplicação H, da inversa da aplicação H, calculada nesse ponto aqui, tá? Então, essa expressão quando o y-til pertencer à região H, que é quem? H é o domínio da inversa. Então, se o ponto y-til cair aqui, então a densidade vai valer essa expressão, tá? Quando o ponto estiver fora, vai valer zero, tá? A densidade vai valer zero. A prova desse teorema segue do teorema de mudança de variáveis. Na verdade, a prova é simplesmente a aplicação do método direto que a gente estudou no vídeo anterior e nesse vídeo, através de exemplos principalmente, tá? Essencialmente parte das mesmas ideias do método direto, que significa o quê? Significa calcular sempre, começar calculando a FDP conjunta, tá? Até chegar numa integral. Quando chegar numa integral, na hora de fazer essa integração, que aí eu vou usar a mudança de variável, vou usar o teorema de mudança de variável, tá? Então, segue do teorema de mudança de variável, partindo-se dos mesmos argumentos do método direto, e chega no ponto que você vai fazer a mudança de variável, você vai precisar desse teorema aqui. Então, eu não vou detalhar, não acho isso relevante para a gente. Quem tiver curiosidade pode consultar nas referências, mas é essencialmente o que eu falei. Começa o desenvolvimento do argumento com o método direto até chegar no ponto de ter que calcular a integral, e na hora de calcular a integral você vai precisar do teorema de mudança de variável, ou seja, você vai estar fazendo um cálculo através de mudança de variáveis. Foi o que a gente fez nos exemplos mesmo de cálculo os exemplos, nesse exemplo aqui, por exemplo, que a gente fez foi exatamente esse tipo de coisa, tá? Embora não fique tão explícito, mas o que a gente fez foi exatamente esse tipo de coisa. E aí, na expressão que aparece no teorema de mudança de variável, que envolve esse tipo de coisa aqui, ó, esse tipo de expressão. Essa expressão é, na verdade, a função que aparece quando você faz a mudança de variável, ou integração por substituição, como geralmente é chamado nos cursos de cálculo básico. Você vai simplesmente fazer uma integração por substituição aí no caso, tá? Então, quem tiver curiosidade, consulta as referências e
revisa esse teorema de mudança de variável também e consulta as referências, mas isso não é importante para a gente não. Para a gente importante é entender quando que a gente vai poder aplicar e saber aplicar também, né? Saber fazer as contas. Antes da gente ir para algum exemplo, só alguns comentários. Então, sobre as condições anteriores, né? Sobre tudo que a gente discutiu aqui para chegar nesse teorema. Primeiro, item A aqui dos comentários, o jacobiano da função h, que é a inversa da função g, calculada num ponto y til, vezes o jacobiano da função g, no ponto x til, esse produto vai dar 1. Qualquer ponto x, qualquer ponto y, esse produto vai dar 1. Então, x til é esse vetor, y til é esse vetor, e h é a inversa da g. Então, aqui aparece o jacobiano da g. Então, algumas vezes você pode simplificar o cálculo do jacobiano da inversa da g, fazendo o cálculo do jacobiano da g diretamente e usando essa relação, tá? Então, eu tenho que lembrar disso. De onde vem isso? Também de todo esse contexto de análise que eu mencionei aí. Então, sob essas condições, esses jacobianos, né, esses determinantes são diferentes de zero, e além disso o produto entre eles vai dar 1, sempre. Outra coisa, o sistema que eu tenho aqui para as variáveis, né, das variáveis y, em função das variáveis x, né, isso aqui é um sistema de equações, podem ser sistema de equações lineares, num caso mais simples, mas em geral são equações não lineares. Então eu tenho esse sistema de equações. Aqui eu tenho cada variável y em função da variável g, das variáveis x, dada através das funções aqui. Então, nesse contexto, esse sistema ele é inversível, quer dizer, eu posso resolver aqui para obter cada uma das variáveis x em função das variáveis y. Então, esse sistema aqui ele é unicamente resolvível, ele é inversível, para fornecer exatamente isso, x1 em função das variáveis y, até xn em função das variáveis x. Então, aqui aparecem as funções coordenadas da função g, tá? Que são essas funções. Então, tem a função g, tem as funções coordenadas dela, e aqui as funções coordenadas da inversa. Então, h, h1, hn. Então, pelo menos teoricamente, isso aqui é possível. Na prática, nem sempre é tão simples, né, fazer essas inversões. Então, salvo em algumas situações. Então, sistemas lineares é mais tranquilo, mas em geral, sistemas não lineares, aí a coisa fica mais complicada. Aí vai depender da situação, algumas vezes consegue resolver para achar x1, xn em função de y1 e yn. Outras vezes, só é possível fazer isso por aproximação métodos numéricos. Tá? Bom, então são esses dois comentários. E aí uma definição, na verdade são uma terminologia só para a gente simplificar na hora de escrever. Então, o que são variáveis aleatórias I e D, um termo muito comum em probabilidade. Então, dizemos que as variáveis x1 até xn são independentes e identicamente distribuídas, que a gente abrevia assim, I e D. Se elas são independentes, são variáveis aleatórias independentes, como a gente já consegue, e tem a mesma distribuição. Então, são duas informações aqui, né? Elas são independentes e identicamente distribuídas. Identicamente distribuídas quer dizer que elas têm a mesma distribuição de probabilidade. Aí vai, por exemplo, se forem variáveis aleatórias contínuas, todas elas, então todas têm a mesma densidade de probabilidade. Se forem variáveis aleatórias discretas, todas têm a mesma função de probabilidade. Se forem variáveis geral, então todas têm a mesma FDP. Então, esse termo, a mesma distribuição, é um termo genérico para se referir a qualquer uma dessas situações. Se for contínua, você fala na densidade. Se for discreto, você fala na função de probabilidade. E no caso geral, vocês falam da FDP, tá? Então, vamos para um exemplo para ilustrar já uma aplicação do método jacobiano. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias I e D, com distribuição normal 0,1. Então, quer dizer o quê? São duas variáveis aleatórias independentes e elas têm a mesma distribuição, a mesma densidade de probabilidade no caso, que é a densidade do normal padrão 0,1. Bom, então no exemplo pede para calcular a densidade conjunta da z, x mais y, e da w, x menos y. Então, a função aqui que a gente vai usar, que é o diffeomorfismo, ela é bem simples, é simplesmente essa função linear, essa aplicação linear.
G de R e R2 e R2 dada por isso daqui. A componente Z aqui é x mais y, a componente W é x menos y. Eu estou usando essas letras aqui, né? Na formulação geral eu usei x1, xn, y1, yn, mas obviamente nesse caso de duas variáveis sempre a gente simplifica. Então x e y somente, z e w somente, ou se quiser usar outras letras pode usar. O v, por exemplo. Então a g, as funções são essas aqui. A componente z é x mais y, a componente w é x menos y. A inversa dessa função é bem simples, que vai dar um sistema linear, x mais y igual a z, x menos y igual a w. Então vocês vão resolver esse sistema linear bem simples. Resolver para ter o quê? Para ter x em função de z e w e y em função de z e w. Quando resolver, vai dar isso aqui, ó. Então isso é a resolução desse sistema para achar x em função de zw. Então x é essa expressão e y em função de zw é essa expressão. Então resolvam isso aí bem simplesmente. Então nesse caso aqui é tudo muito simples, porque se tratar de um sistema linear bem simples também. Então resolva isso daqui. E aí o jacobiano da função da inversa, né, o jacobiano, nessa notação ou nessa, então eu vou pegar aqui a função que é a primeira componente e derivar aqui na primeira linha, derivada em relação a z, derivada em relação a w. Depois a segunda função, derivada em relação a z, derivada em relação a w. Então derivando tudo aqui eu vou ter esses valores, meio, 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 menos meio. Então esse determinante, fazendo a conta direitinho, vocês vão ver que vai dar menos meio. Tá? Então aqui no teorema do método jacobiano, primeiro o G é o próprio R2, é o R2 todo. O H também é o R2, né? Porque essa função aí ela é inversível, no plano todo é um sistema linear, é uma transformação linear bijetiva, tá? Então o H é o R2 todo. Então tudo aqui vai ser no R2. Essa parte aqui não vai precisar. Essa parte aqui não existe. E aí a densidade, que vai ser a densidade conjunta do vetor, calculada aqui na componente H1, que é o resultado da inversão do sistema, e a componente H2 também, né? O jacobiano, o módulo do jacobiano. Então lembre-se que isso aqui é em módulo, tá? Então a gente tem tudo, tem a inversão que a gente precisa, o valor do jacobiano, só vou pegar em módulo, tá? Só preciso da densidade conjunta da x e y, que não foi dada explicitamente, foram dadas as informações, elas são variáveis i e d com essa densidade. Então vocês já sabem que elas são independentes. Então a densidade conjunta é o produto das densidades marginais, fx, y, então, esse produto aqui, tá? Então essa densidade é a densidade de cada uma das variáveis, é a densidade da normal padrão. Aí vocês têm que relembrar a densidade da normal padrão. Então substituindo a expressão da densidade da normal padrão para a variável x e a expressão da densidade da normal padrão para a variável y, e fazendo esse produto, vocês vão achar isso daqui, ó. Então isso aqui é o resultado desse cálculo da densidade conjunta dada através dessas informações, que elas são I e D com essa distribuição, tá? Então, fazendo essas contas, simplificando, vocês vão chegar nisso. Então, eu só vou ter que pegar agora no teorema do método jacobiano essa expressão, substituir as inversas e o módulo jacobiano. Então, nessa expressão aqui, eu vou ter que substituir x por esse valor, substituir y por esse valor e o módulo jacobiano. Então, substituindo isso, fazendo essas contas, simplificando, vocês vão fazer... Então, aqui, ó, a densidade conjunta da ZW é a densidade do XY calculada nesse ponto e nesse ponto. Então, eu vou substituir x por isso e y por isso, fazer a conta, simplificar o que der para simplificar, né? Multiplicar pelo módulo do jacobiano também. Então, quando eu fizer essa conta aqui, usando a expressão da densidade xy, e simplificar, vocês detalhem, vai ficar isso daqui, tá? E esse meio aqui é exatamente o módulo do jacobiano. Então essa expressão eu vou escrever assim para ficar mais... não correr muito risco de ficar ambíguo. Então 1 sobre 2π vezes a exponencial de menos meio que multiplica essa coisa toda. Z2 mais W2 sobre 2 vezes meio, tá?
portanto, a densidade conjunta é dada por isso. A densidade conjunta de ZW é 1 sobre 4π vezes essa exponencial aqui, tá? Para todo ponto ZW. Então, aqui foi respondido o que ele perguntou. Perguntou aqui, densidade conjunta. Se não fosse o método jacobiano, como é que a gente faria? A gente faria o que? O cálculo da FDP conjunta, teria que fazer o cálculo da FDP conjunta, a FDP de Z e W, fazer aquele procedimento feito por método direto, e depois derivar isso daqui, a derivada mista de ordem 2, para achar a densidade. Tá? O método jacobiano, então esse teorema, nos poupa dessa etapa. Na verdade, nos poupa porque a demonstração do teorema, como eu mencionei, a demonstração do teorema usa o teorema de mudança de variável, mas na verdade começa com a argumentação toda que é o método direto. Então o método direto, na verdade, ele fica oculto aqui, ele fica sendo usado de forma oculta, porque a própria demonstração já parte do método direto. Tá? Então dá isso daqui para todo ponto do R2, porque o H, no caso, que é o domínio da inversa, é o R2 também. Então não tem essa condição aqui. Nesse caso, não tem essa condição. Bom, então se o objetivo é só obter a densidade conjunta, tá feito aqui. Mas aí eu vou e estendo um pouquinho e pergunto, essas variáveis Z e W são independentes? Então a minha pergunta aqui, essas variáveis são independentes, a Z e a W? Então a resposta é sim. E para responder isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever essa densidade conjunta, que já está obtida, como produto das densidades marginais das respectivas variáveis. Tá? Tenho que escrever isso daqui. Então, tecnicamente, eu tenho que calcular a densidade da G, calcular a densidade da W. Lembrem-se como é que a gente procede, por exemplo, para o cálculo da densidade da G nesse caso. Eu pego a densidade conjunta que a gente tem e integro em relação a W aqui, do menos infinito a mais infinito, para cada valor de Z fixo. Então, fazendo essa conta, eu vou achar a densidade marginal da Z. Analogamente, né, só trocando Z por W, aí eu vou ter também a marginal da W. E aí, depois de ter obtido esses resultados, verificar que vale a fatoração, que a conjunta vai ser o produto das marginais, tá? Mas atenção aqui, por isso que eu faço questão de fazer esse caso. Muitas vezes, a observação do que está acontecendo, junto com o conteúdo, com conhecimentos sobre o conteúdo, né, e uma certa experiência em fazer essas observações, pode poupar de fazer esse tipo de cálculo aqui, essas integrais, tá? Isso é extremamente válido. Então, lembrem-se, por exemplo, de um vídeo ou dois aí para trás, que a gente discutiu o caso de independência quando as variáveis são contínuas. Então, quando eu tenho variáveis aleatórias contínuas, se eu tenho a densidade conjunta e eu escrevo, digamos, aqui uma F1Z vezes uma F2 de W, e cada uma dessas funções aqui são densidades de probabilidade, quer dizer, maior ou igual a zero e a integral total dá 1, quando eu tenho essa fatoração aqui, automaticamente eu vou ter o quê? O vetor aleatório é independente, e essas funções aqui, elas são automaticamente as densidades marginais. Então isso foi visto num teorema para trás aí, tá? Então eu vou usar essa observação aqui nesse exemplo, tá? Então observe que isso aqui é muito simples de ser fatorado, e a gente vai fazer exatamente isso. Então a resposta é que elas são independentes sim, pois vou tomar aqui o sigma como sendo raiz de 2. Então, sendo sigma igual a raiz de 2, vale para todo o ZW do R2 que essa função aqui ela pode ser escrita dessa forma. Aí vocês só vão observar.
Então, pegue, por exemplo, sigma é igual a raiz de 2. Então, se pegar sigma igual a raiz de 2 aqui, tem sigma igual a raiz de 2 aqui. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Raiz de 2π vezes raiz de 2π vai dar 2π. Então, isso tudo dá 4π, tá? Agora aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Aqui raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Esse 2 com esse aqui vai dar 4, tá? E juntando essas duas exponenciais, eu escrevo assim, tá? Então, eu posso escrever essa função com essa observação de tomar sigma igual a raiz de 2, eu posso escrever essa função dessa forma. E aí vocês observem que isso daqui já é uma densidade de probabilidade conhecida. Então, isso aqui é uma densidade de uma normal com parâmetro μ igual a 0 e parâmetro sigma 2 igual a 2, tá? Então, essa expressão aqui é a expressão de uma normal μ0 sigma 2 igual a 2. Essa daqui também, tá? Só muda aqui o argumento. Então, isso aqui já são densidades de probabilidade. Eu não preciso nem verificar que são densidades de probabilidade, porque eu já sei que é uma densidade conhecida. Daí, a importância de vocês terem várias funções conhecidas, várias distribuições de probabilidade conhecidas, normal, exponencial, gama, etc. Tá? Então, ó, eu já observo automaticamente que eu consigo escrever essa função como sendo o produto de duas densidades de probabilidade. E aí, automaticamente, isso vai garantir para mim, foi o que a gente estudou no vídeo que eu mencionei aí, acho que 1 ou 2 vídeos para trás, que o vetor é independente e essas funções que aparecem já são as densidades marginais. Então, essa aqui é a marginal da Z, essa aqui é a marginal da W, tá? E eu escrevi exatamente dessa forma. Então, f de Z é igual a essa expressão, f de W igual a essa expressão, tá? Então, com isso, a gente conclui que elas são independentes e, além disso, a gente tem o quê? Essa densidade aqui a gente reconhece, então a variável z ela tem uma distribuição normal, parâmetro μ igual a 0 e parâmetro sigma ao quadrado igual a 2, e a mesma coisa com a w. A w também tem uma distribuição normal 0, 2. Tá? Então lembre-se que na notação da normal é μ sigma 2. Então o que aparece aqui é o sigma ao quadrado. E eu tomei sigma como sendo raiz de 2. Tá? Então, eu tenho essa coisa aqui. Então, veja que isso tudo me poupou de calcular aquelas integrais, para calcular as marginais. Se eu fosse verificar que essa densidade conjunta se fatora no produto das marginais, eu teria que, em princípio, calcular essas integrais para achar as marginais. Mas essa simples observação, esse jogo aqui, esse rearranjamento dessas coisas, já me poupa de fazer esses cálculos integrais. Então, esteja atento a esse tipo de situação que muitas vezes ocorre e você usa todo o seu conhecimento probabilístico para resolver o seu problema sem ter que estar, quando for possível, né, sem ter que estar resolvendo integrais necessariamente. Claro que às vezes não tem outra alternativa, mas na maioria das vezes, no nosso contexto, esse tipo de coisa é possível, tá? Bom, e aí para finalizar, eu vou deixar aqui esses exercícios, sejam x e y variáveis independentes. Então calcule a densidade conjunta da soma, z igual a x mais y, e da diferença, w igual a x menos y, e verifique se elas são independentes nos casos. Primeiro caso, a x é uma exponencial, parâmetro lambda 1, a y também é uma exponencial, parâmetro lambda 2. Então, nesse caso aqui, né, vocês vão calcular a densidade conjunta dessas variáveis, verificar se elas são independentes. E no outro caso, elas são identicamente distribuídas. São x normal 0, 1, intervalo aberto 0, 1, normal não. X distribuição uniforme no intervalo aberto 0, 1 e y também. Tá? Então, sugiro que tentem resolver os problemas pelos dois métodos, o método direto e o método jacobiano. E aí vocês sintam as diferenças, as vantagens em cada método e as desvantagens em cada método. E aí vocês vão ter mais condições de avaliar, né, em que situação que um método a ser aplicado é mais vantajoso que o outro. Tá? Então tentem resolver esse exercício, se possível, pelos dois métodos, o método direto e o método jacobiano, para vocês perceberem
isso que eu falei, as diferenças, os pontos em comum e principalmente as dificuldades entre um e outro, as vantagens e desvantagens de um para o outro. Bom, com isso eu encerro o vídeo, né? Ainda abordando esse assunto, um pouco mais sobre o método direto, o método jacobiano, essa notação de variáveis aleatórias e ID, exemplo, exercícios. Tentem estudar os exemplos e exercícios que tem nos livros, tentem resolver alguns exercícios além desse que eu estou fazendo aqui. No próximo vídeo eu vou ilustrar um pouco mais, né, com alguns exemplos do método jacobiano. Vai ser um vídeo só sobre o método jacobiano, onde eu vou ilustrar com mais alguns exemplos, tá? Então com isso eu encerro esse vídeo, até o próximo e tchau.